Oi, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. No vídeo de hoje eu vou estar ensinando vocês a fazer essa lembrancinha aqui, ó, com os bis, tá? Olha só, com a temática de Páscoa, tá, pessoal? Mas, aproveitando essa ideia, lembre-se que vocês podem usar essa mesma técnica aí para outras ocasiões, tá? Inclusive, quando vocês me pediram para ensinar aqui como eu faço, né? Vocês me pediram na época do Natal. Na época não deu para me trazer, mas estou trazendo esse conteúdo agora. Então, aproveitem, usem a criatividade de vocês para que vocês possam aí estar fazendo essa mesma lembrancinha aí pro Dia das Mães, Dia das Crianças, Dia dos Namorados, Natal. Dá para usar em muita época, tá bom? Lembrando que também você pode vender somente os bis assim, sem, né, a tagzinha aqui. Essa tagzinha é apenas mais uma opção aí para incrementar e trazer um diferencial para o seu trabalho também, tá bom? Então, vamos lá aprender? Bom, pessoal, então assim, o primeiro passo, né, que a gente tem que fazer antes de começar, né, ali a montar a nossa arte, é tirar as medidas do nosso bis, né? Então aqui eu vou usar 3 chocolate bis. E aí é interessante, né, eu tirar a medida deles, já para mim saber certinho como eu vou montar, né, depois, tanto o rótulo, né, como o cardzinho também que eu vou colocar a minha embalagem. Então, primeiro de tudo, você vai pegar o bis aí, tá, e tirar a medida. Então, eu vou medir aqui a altura dele. E aqui, ó, tá me dando 1,6, tá? Então, eu vou pegar aqui, ó, a minha folhinha, né? E vou colocar aqui, ó, na altura dele, ó, de 1,6 centímetros, certo? E aí, eu tiro a medida também aqui, ó, da largura. E aqui tá me dando 5 centímetros. Então, coloco aqui, ó, 5 centímetros. E outro detalhe que eu tenho que saber, né, fora essa daqui da parte da frente, eu também tenho que saber aqui, ó, da lateral, tá? Então, da profundidade dele, eu também tenho que ter a medida, porque isso vai interferir depois na hora que eu for montar o meu rótulo pra cobrir o bis, tá? Então, eu pego, ó, vou subir aqui um pedacinho pra cima, e aí eu vou tirar a medida dessa profundidade. E aqui, ó, ela vai me dar 1,2. Então, 1,2 centímetros, certo? E aí, como aqui eu vou colocar 3 bis, para fazer o meu card, né, certinho, aonde eu vou colocar e depois colocar a parte com o escrito aqui em cima, eu tenho que tirar a medida também desses 3 bis. É legal que vai já me auxiliar, ao invés de depois eu ter que ficar tirando essa medida lá no computador. Mas também super dá pra você fazer, né, com base nas medidas que a gente fez aqui, lá no computador também eu vou mostrar, tá? Então, eu pego e coloco aqui, ó. E aqui tá me dando aproximadamente 5,5 de altura. Então, vou colocar aqui, ó, 5,5. E aqui no comprimento, praticamente vai ser quase a mesma coisa do bis, né? Um pouquinho a mais só, porque tem o rótulo, né, aqui. Então, ó, deixando um espacinho aqui confortável, ele vai ficar aqui com 5,5 também de assim. Então, vai ser praticamente um quadrado de 5,5 por 5,5 centímetros, certo? Então, depois que eu tirei essas medidas, é legal também eu saber a medida da minha fita que eu vou usar para fechar ali, né, o saquinho. Então, aqui no caso, eu vou utilizar essa fita aqui, ó, que ela tem 2,2 centímetros, tá? Mas você pode utilizar uma fita mais fina, uma fita mais grossa, fica ao seu critério também, né? Ao que você quer passar ali na sua embalagem e também o custo final para o seu cliente, né? Porque tudo isso também tem que ser levado em consideração, certo? Então, agora com essas medidas que a gente já tirou aqui do nosso bis, vamos lá para a tela do computador para começar a montar nossa arte. Então, aqui, pessoal, ó, eu já abri o meu estúdio, tá? E eu vou começar vindo aqui, né, desativando a minha máquina, porque a gente não precisa usar a máquina, né, pra poder aqui fazer as nossas personalizações no Silhouette Studio, tá? O tamanho da mídia eu vou deixar 4 e não vou fazer mais nenhuma alteração, tá? E aí aqui eu vou fechar. Depois que eu fiz isso, a gente vai começar primeiro a trabalhar na parte do rótulo, né, ali do bis. Então, de que forma que a gente vai fazer isso? Vou começar pegando aqui a minha folha, né, aonde eu anotei as minhas medidas aqui, ó, do meu rótulo do meu bis, e a gente vai transferir aqui pro computador. Então, eu vou pegar aqui a ferramenta de desenho, tá? Vou pegar, selecionar ela, vou vir aqui fazer um retângulo de qualquer tamanho a princípio, tá ok? Pego a ferramenta de seleção, depois eu vou vir aqui em cima, ó, vou abrir o meu cadeadinho, e aí eu vou colocar as medidas que a gente tirou lá do bis. Então, é assim, do quê? De largura, né? Ele tem 5 centímetros,
e de altura 1,6, certo? Essa aqui é a altura inicial do meu bis. Esse é o tamanhozinho dele, certo? Dou um Ctrl D para duplicar. E aí aqui eu vou vir e vou colocar aquela partezinha lateral. Vou até colocar uma outra cor aqui para vocês entenderem, ó. Aquela partezinha ali de cima, né? Que é a profundidade do bis. E com as medidas que eu tirei lá, eu vi que a profundidade do meu bis é de 1,2 centímetros, certo? E aí eu vou colocar essa medida aqui. E vou trazer ela aqui pra cima, ok? E aí como é que eu vou montar o meu rótulo, né? Tendo em base essas medidas, eu tenho que ver que o bis, né? Ele tem ali 4 lados. Então eu tenho essa face da frente, a largura aqui, tenho a face de trás e tenho a largura de baixo, certo? Então inicialmente a gente vai reproduzir essa partezinha como a gente estivesse dando a volta, tá? Daqui a pouco a gente vai fazer. Então eu tenho o quê? Vou dar mais um Ctrl D nessa partezinha e trago pra cá, ó. E aqui, gente, para alinhar certinho, eu tô usando ali, né, as linhas de encaixe inteligente, né, que a gente sempre usa aqui em todas as nossas aulas. Quem não tiver com essa parte ativa, é só vir aqui, ó, em visualizar, ativar encaixe inteligente, tá bom? Essa é uma função que a gente usa em quase todas as aulas, então é legal você já marcar aí aonde você vai ativar essa opção, tá? E aí vou vir aqui, ó, na parte aqui de novo, né, que ó, eu tenho essa partezinha e essa partezinha igual, e tenho essa partezinha e essa partezinha igual, certo? Então, eu vou dar um Ctrl D aqui e vou trazer pra cá, certinho? Então, basicamente, esse seria o meu bis aberto, né, digamos assim. Então, essa seria aqui o meu bis ali aberto. Só que eu tenho que lembrar uma coisa, né? Quando eu vim aqui com essa face da frente e for dar a volta, nesse tamanho que ele tá aqui, ele simplesmente ali vai cobrir ali o meu bis. Só que eu preciso, quando eu for fazer, por exemplo, eu vou colar o adesivo, o mesmo, né, colocar ali o papelzinho, vocês vão entender na hora da montagem, eu preciso que ele passe um pouquinho pra cima. Pra quê? Pra segurar, pra colar. Então, se eu deixar aqui nessa medida exata, ele vai passar aqui em volta do meu bis? Vai passar. Só que aqui atrás ele vai fechar retinho. Vou dar um exemplo pra vocês, ó. Vou pegar aqui essa partezinha aqui pra gente poder ver juntos e exemplificar. Vou dar um Ctrl D aqui nela. E aqui, ela tem 1,6 de altura, certo? Se eu dividir aqui pela metade, vai dar 0,8 centímetros, certo? Vou colocar aqui uma cor e vou dar um Ctrl D e colocar outra cor. Então, vamos dizer que quando eu, né, passar o rótulo ali no meu bis, ele vai vir aqui, ó, e fechar assim, ó, tá vendo? Um retinho com o outro. E aí, tudo bem, não tá feio assim. Só que, por exemplo, se você estiver usando o papel adesivo, tá ok. Tudo bem deixar assim. Mas se a gente, por exemplo, for trabalhar com cola, que no caso é o que eu vou usar aqui porque eu quero ensinar uma opção de custo-benefício mais baixo, o ideal seria que uma partezinha passasse um pouquinho para cima da outra. Então, a gente tem que aumentar aqui um pouquinho só para pegar e ter essa abinha para colagem, digamos assim, tá? Eu espero que vocês tenham entendido. Se não entendeu, gente, não tem problema, tá? Se ficou com alguma dúvida, pergunta que eu vou estar respondendo vocês aí, tá ok? Outro detalhe. Antes de eu pegar e fundir as minhas formas tudo certinho, eu tenho que lembrar aqui que eu tenho que escolher o lado, né? Que eu vou pegar e tá fazendo ali a minha personalização. Então, vamos dizer que aqui é o meu bis, certo? E aí eu vou passar o rótulo pro lado de cá, dar a volta e eu tenho que definir aonde eu vou pegar e fazer o acabamento. Então, se, por exemplo, eu vou colocar o meu rótulo aqui, vou começar com ele aqui, ó, aqui tá a minha frase, eu vou encaixar, ó, vou pegar um pedacinho de folha para exemplificar. Eu vou colocar o meu rótulo aqui, eu vou começar, eu vou dar a volta e aí ele tem que fechar em algum lugar, certo? Para dar o acabamento. Então, eu tenho que pensar em que lado que eu vou fazer isso. Então, eu gosto de fazer de um jeito que, por exemplo, ele termine aqui atrás, tá? Por quê? Porque essa parte das costas, ninguém vai ver. Essa parte vai ficar aqui escondidinha. Então, o que eu faço? Eu pego essa partezinha aqui, ó, e vou dividir ela igual a gente fez. Vou colocar aqui, ó, o 0,8. Só que como eu preciso, né, como eu falei pra vocês, que eu preciso ali que tenha um espacinho a mais, que um ladinho fique um pouquinho maior, então vamos dizer aqui que eu dou um Ctrl D, e aqui ao invés de 0,8, eu deixo com 1,0.
Ó, tá vendo que já ficou um pouquinho maior? Ó, vou colocar aqui pra vocês verem. Eu vou alterar a cor e vou trazer esse menor pra frente pra vocês entenderem. Ó, ele vai ficar ali um pouquinho maior. Tá vendo que ele tá um pouquinho maior? Eu posso até dar uma aumentadinha. Eu acho que eu vou deixar ele com 1,2. Pra ficar um pouquinho maior, pra ter uma abinha de colagem melhor. Ó, tá vendo? Ele vai ficar com esse espacinho maior aqui, que eu consigo ali trabalhar, por exemplo, com papel sulfite para baratear o custo do meu produto, tá? Quem não estiver entendendo, gente, não se desespere, que a hora que a gente colocar a arte, depois montar lá no bis, vocês vão entender certinho, tá bom? Então, eu vou deixar dessa forma, um lado com essa medida maior, né? E o outro com a medida um pouquinho menor e vou encaixar aqui. Vou encaixar desse lado e vou encaixar desse lado aqui. Então, esse vai ser o meu rótulo, certo? Então, depois que eu já tô com a estrutura do meu rótulo montado, eu preciso fundir para poder pegar e começar a minha personalização. Então, primeiro de tudo, eu vou salvar essa base aqui, aonde eu vou fazer minha personalização, porque eu preciso dela para saber aonde que eu posso colocar o meu escrito. Então, eu vou dar um Ctrl C aqui nela por enquanto, somente o Ctrl C. Vou selecionar tudo e vou dar um fundir. E ó, virou uma forma só, certinho? Deixa assim. Agora eu vou dar um Ctrl F. E ó, vou vir aqui, objeto, organizar, trazer pra frente, ó. E aqui eu já tenho a minha base pra mim saber aonde eu coloco o meu desenho, o meu escrito, a minha personalização. Tá bom? Então, certinho, né? Vou até deixar aqui de branco, só pra vocês verem aonde que tá, ó, tá vendo? Tá? Então, esse é o meu rótulo e aqui é o espaço que eu tenho pra colocar a minha frase, o meu desenho, o que eu quiser, tá bom? E aí, agora que eu já tô com o meu rótulo pronto, eu vou dar início à minha personalização. Vamos começar a personalizar, né, o nosso rótulo. Aqui, ó, eu já deixei uma imagem separada que eu escolhi pra gente trabalhar, né, porque aqui a gente vai trabalhar com o tema de Páscoa. Então, eu já escolhi a minha imagem. E com as cores dessa imagem que eu vou fazer a personalização e vou mostrar pra vocês aqui como que a gente faz, né, algo que às vezes parece simples, mas que fica muito bonito depois que a gente monta tudinho. Então, a minha intenção é fazer, por exemplo, aqui no onde está esse coelhinho, né, com o carrinho, é pegar e falar assim, olha, estou passando por aqui para desejar que você tenha uma feliz Páscoa. E aí, só que essa parte de tenha uma feliz Páscoa, a gente vai colocar aqui nos bis. Então, vamos lá. Vou escrever, pegar aqui minha ferramenta de texto e vou escrever aqui. Tenha uma... Vou pegar a ferramenta de texto de novo, aqui embaixo, feliz. Vou até escrever com tudo maiúsculo, para dar uma enfatizada. Vou só trazer aqui pra frente o meu escrito, porque tá tudo lá pra trás, ó. Vou organizar, trazer pra frente aqui, ó, para que fique mais fácil de vocês visualizarem e eu também, né? Então, vou vir, vou trazer aqui pro lateral. E aqui, ó, vou arrumar, que eu tava até escrevendo errado. E vou colocar aqui feliz. E vou vir com a ferramenta de texto de novo. E aqui eu vou escrever o Páscoa. Certo? E aí aqui eu posso até pegar as cores da minha imagem, né, que eu já mostrei isso pra vocês, pra ir trabalhando, ó. E é só vir aqui, ó, na minha paletinha de cores, né, e vir aqui pegar o conta-gota e pegar a cor da minha imagem, ó, pra poder ela ficar aqui armazenada na minha paleta, tá? Inclusive, como eu mostrei já pra vocês, né, em outros vídeos, a gente pode criar uma paleta nova aqui, somente com as cores dessa imagem, se a gente quiser facilitar, tá? E aí, com essas cores aqui, você consegue vir aqui e adicionar. Então, eu posso vir aqui, colocar o nome na minha paleta se eu quiser, aperto a teclinha de mais, e aqui, ó, eu já consigo criar uma nova paleta, tá? Então, ó, eu aperto mais, a cor que tava aqui já vem pra cá, e aí eu consigo criar toda uma nova paleta baseada aqui nessa imagem, tá? Então, eu posso vir aqui, ó, e pegando as cores e adicionando aqui, se eu quiser. Tá bom? Então, aqui depois que eu peguei, né, as cores que eu quero trabalhar, eu posso vir aqui e definir as cores, né, que eu quero. Por exemplo, aqui no meu rótulo, eu posso trabalhar cada rótulo com uma cor se eu quiser. Eu posso, por exemplo, aqui colocar um verdinho, aí dou um Ctrl D aqui, ó, junto tudo, dou um Ctrl D pro lado. E aqui nesse rótulo eu posso, por exemplo, colocar o vermelhinho. Aí eu dou um Ctrl D, venho aqui para baixo e, por exemplo, posso colocar o laranja. Tá vendo, ó? Aí aqui do meu retângulo do meio, eu posso até tirar a cor de preenchimento
para que eu consiga visualizar, né, a combinação do que eu vou escrever com o rótulo, tá vendo? Mas eu continuo deixando meu retângulo aqui para mim saber o limite de onde eu tenho que escrever, tá? Então, nessa parte você não mexe ainda. Então, agora que eu já defini as cores mais ou menos do meu rótulo, eu vou escolher uma fonte aqui para a frase, né? Eu gosto de usar, nesse caso aqui, por exemplo, eu quero usar uma fonte para essa frase aqui e uma outra fonte mais grossinha, né? Para enfatizar essa frase do Feliz Páscoa. Então, aqui eu vou usar a mesma fonte e aqui uma fontinha diferente. Então, vou vir aqui, ó, e vou pesquisar uma fonte. Vou até trazer aqui do lado, ó. Vou usar aqui do lado, ó, a janela de estilo de texto. Porque eu gosto de passar as fontes aqui e já ver aqui. Aqui, pra mim, ó, tá vendo? Ó, fica em cima do meu escrito, fica difícil de eu ver e escolher minha fonte. Então, eu sempre prefiro vir aqui pela lateral, que eu consigo ver com mais facilidade. Então, aqui, ó, eu vou passear, ver as fontes que eu quero colocar, ver qual que eu gosto. E assim, gente, fonte é uma questão de gosto mesmo, tá? Você pode ter uma fonte aí que você goste de utilizar, ou mesmo pode instalar uma fonte nova no seu computador. Tem várias fontes de Páscoa, né, hoje em dia, que a gente consegue estar baixando aí nos sites. Então, assim, procura uma fonte que você gosta e você pode estar utilizando ela se você quiser, tá bom? Aqui eu vou ver uma fontezinha que eu acho mais bonita para a ideia que eu tô na minha mente. Ó, eu acho que eu vou deixar essa daqui para essa parte. E aqui eu quero colocar uma fonte mais cursiva, um pouquinho mais delicada. Aqui, ó. Gostei dessa fonte, tá? Então, aqui para essa frase eu escolhi aqui, ó, essa fonte, a Lia. E para aqui a frase do Feliz Páscoa, essa fonte aqui, a Averta Black, tá? Essas fontes que eu tô utilizando. E aqui eu vou colocar elas inicialmente, eu vou colocar na cor branca, pra mim ver como é que fica, depois qualquer coisa eu altero a cor, tá? Aqui, ó, eu já vou tirar também as linhas pra não ficar aparecendo, né, essa junçãozinha aqui que me incomoda. Então, eu vou tirar as linhas de contorno, prontinho. E aqui eu vou encaixar nos meus rótulos, né, de acordo com o que eu tô querendo. Então, aqui eu vou querer colocar primeiro esse aqui, o vermelhinho, depois o verde e depois o laranja, certo? Então, é nessa ordem. Então, eu vou colocar aqui, vou trazer aqui o tenha, vou até trazer pra frente, botão direito do mouse, tá? Trazer pra frente, ó. Vou reduzir. Opa. Dá um Ctrl Z aqui, que eu tirei pro lado, e vou trazer pra cá. E aí, agora, deixa eu só ver como é que vai ficar aqui com o escrito em preto, porque às vezes vai dar um destaque maior. Deixa eu testar aqui. Assim, gente, é aquela coisa que eu sempre falo pra vocês, né? Arte é algo muito pessoal. Às vezes o meu gosto não vai ser o seu e às vezes o seu não vai ser o meu. Então, a gente sempre tem que ir testando e vendo a possibilidade que nos agrada mais. Eu gostei mais do branquinho escrito, então eu vou manter a cor branca aqui, que eu achei que ficou bem mais bonito. E aqui, ó, eu vou fazer tipo um contorno, deixa eu ver, vou dar um deslocamento, né? Bem suave, vou dar um deslocamento de 0,1. E vou colocar aqui a cor que eu usei, né, aqui no meu rótulo, mas eu vou vir aqui, ó, pra ver se eu consigo escurecer ela um pouquinho mais. Vou até tirar a linha de contorno pra mim poder ver. Ó, deixa eu ver aqui como é que fica, ó. Então, eu quero um pouquinho mais escura. Então, eu posso vir aqui, ó, dar uma mexida na minha paleta pra mim ver. Eu acho até que esse deslocamento ficou grande, então eu vou apagar ele e vou dar um deslocamento menor. E é aquela coisa que eu sempre falo pra vocês, né, gente? Arte é algo muito pessoal, por isso que é tão exclusivo, né? Porque às vezes o que eu vou achar que fica legal, às vezes você não vai achar. Olha só, o preto eu já gostei, que deu um destaque maior. Sem ficar tão grosseiro, né? Deixa eu ver aqui. Opa, deixa eu testar aqui o outro, um cinzinha. Não, preto mesmo. Isso, eu vou deixar assim, ó. Com esse contorninho preto nas frases que eu acho que vai ficar mais bonito. Vou fazer isso com as outras também, tá bom?
E agora, né, que meus rótulos estão praticamente prontos, tá, gente? Assim, nessa parte aqui do rótulo, se você quisesse, você poderia colocar um papel digital sem nenhum problema, tá? Eu já ensinei a vocês a fazer isso várias vezes. É só arrastar, né, aqui pra dentro da forma e colocar o seu papel digital. Aqui no lugar da frase, se você quisesse colocar um desenho, super dá, tá? Lembrando que você tem que respeitar o espacinho aqui, porque depois na hora que a gente for montar no bis, vocês vão ver. Tem que ter essa medida, né, certinha pra depois não passar do bis, né, e ficar feio ali. Então, assim, respeitou as medidas, vai dar tudo certo, tá? Então, quanto a isso, fiquem tranquilos. Só se atentem, né, à questão das medidas, que assim, né, no nosso trabalho, toda medida no final faz diferença se a gente não tirar direitinho, tá ok? Então, agora que meus rótulos já estão prontos, eu vou pegar e vou dar um Ctrl D só nesse retângulozinho aqui de dentro, né, que simboliza o meu bis. Vou trazer ele aqui pro lado, vou deixar até com uma cor, só para mim conseguir visualizar. E aqui desses meus rótulos eu vou tirar o quadradinho, porque eu não preciso mais dele, eu já finalizei, né, a arte aqui do meu rótulo, que era só para mim saber aonde encaixar. E aí aqui, ó, eu vou apagar, vou juntar tudo, Ctrl G. Junto aqui tudo, Ctrl G, e junto aqui tudo, Ctrl G, certinho? Já tô aqui com os meus rótulos prontinhos. E aqui, ó, agora que os meus rótulos, né, já estão prontinhos, né, já fiz eles bonitinho. Agora, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar e trabalhar na minha tag, né, aonde eu vou colocar os meus bis, certo? E de que forma que eu vou fazer isso? Eu vou pegar como base, né, aquela primeira medida que eu tirei lá, né, vou pegar aqui a minha ferramenta de desenho, fazer aqui a medida que eu tirei lá, né, de 5,5 por 5,5. Posso até aqui abrir o cadeadinho, ó, que tá fechado, 5,5 por 5,5, certo? E aí, depois que eu fiz essa medida, o legal é que eu tenho que pensar assim, se eu fizer essa medida exatamente lá, pelo que eu vi, ela pode aparecer um pouquinho ali pra fora dos bis, certo? O meu bis, ele tem 5 centímetros. Lá, ele ficou com 5,5 porque ele tem aquela partezinha que eu vou mostrar pra vocês. Porque aqui, ó, na lateral, ele tem essa partezinha que é um pouquinho abaulada. Só que essa partezinha, ela não é abaulada em todos os bis. Então, eu tenho sempre que pensar nessa questão. Então, aqui no caso, eu vou fazer, ao invés de 5,5, né, por 5,5, eu vou fechar aqui meu cadeadinho. E eu vou fazer com 5,2, tá? 5,2 por 5,2, eu diminui 3 milímetros. Pra quê? Pra que fique escondidinho ali atrás dos bis, tá? E não fique aparecendo nenhuma voltinha assim, né? Se aparecer um pouquinho, vai ser bem pouca coisa, não vai dar ali visualmente, né? Aquele destaque que tem uma tagzinha atrás, né? Pra ficar mais delicado. Depois que eu fiz isso, eu vou dar um Ctrl D aqui nesse quadrado. E aqui nessa parte que eu dei o Ctrl D, eu vou levar em consideração a medida da minha fita, que a gente tirou lá. Por isso que eu falei que era bom saber, né, a medida da fita. Porque assim, aqui agora, eu vou colocar como se fosse a minha fita, ó. Vou abrir o cadeadinho e vou colocar a medida de 2 por 2, que seria essa a medida da minha fita. Porém, na hora que a gente vai fazer o laço, né, lá que a gente vai amarrar e colocar o laço, eu vou considerar apenas metade da medida da minha fita. Por quê? Porque uma vez que eu amarro ali e dou o nó, ela diminui. Então, eu vou colocar aqui, ao invés de 2,2, que é a medida da minha fita, eu vou colocar metade. Eu vou colocar 1,1, certo? E aqui de comprimento, eu vou colocar um pouquinho menor, tá? Eu vou diminuir. Então, ao invés de 5 aqui, eu vou colocar com 3 centímetros e vou observar mais ou menos como é que vai ficar aqui, ó. Inclusive, ó, eu posso até pegar essa partezinha aqui que eu tirei da medida do meu bis, ó, pra colocar aqui pra mim ter uma base de como eles vão ficar, ó. Vou colocar aqui um embaixo do outro, ó. Posso até colocar cores diferentes se você quiser, pra você ir visualizando, né? Como vai ficar certinho na hora da montagem. Vou dar um Ctrl D, trago aqui pra baixo. Vou dar um Ctrl G aqui, ó. E vou centralizar ele aqui. Aí, ó. Tá vendo? Mais ou menos assim. Aqui eu acho que eu até vou diminuir um pouquinho aqui a altura. E vou deixar com 5 na altura. E deixa eu organizar aqui. Ó, tá vendo? Aí aqui, ó, ele tá ficando, ó, com 5,2 por 5, tá? Eu vou sempre olhando e fazendo esses ajustes, tá, gente? Com baseado no que eu quero de resultado final lá no meu trabalho, tá bom? Então, aqui, ó, coloquei a fitinha com 3
Deixa eu ver como é que vai ficar aqui, porque na hora que eu fazer o laço tem que levar em consideração. Eu acho que ao invés de 3, eu vou deixar com 2. Eu não quero deixar tão fino, mas também não quero deixar tão visível ali na hora que eu amarrar o laço. E aqui na parte de cima, eu vou fazer como se fosse um círculo. Então, vou aqui na ferramenta de desenho, vou pegar o círculo, apertar o Shift no meu teclado para fazer um círculo perfeito. Pego a ferramenta seleção aqui de volta, vou fechar o cadeadinho e vou colocar ele na medida de 6 centímetros. Ó, e vou trazer aqui. E vou ver mais ou menos como é que vai ficar. Pra mim, parece que vai ficar legal. Eu tô fazendo aqui em cima, nessa parte, o formato de círculo, onde eu vou colocar a minha frase, né, a minha mensagem, mas vocês super podem, tá, pessoal? Colocar aqui outro formato quadrado, retangular, pode colocar um formato triângulo. Usem a imaginação de vocês, uma flor aqui, porque essa lembrancinha com bis, vocês podem adaptar aí para usar em diversas ocasiões, tá? Não somente aqui na Páscoa. Então, assim, aproveitem aí para usar bastante, tá? E aí, depois que eu fiz isso, eu vou dar um Ctrl D aqui, porque eu vou fundir essa forma, mas é aquilo que eu sempre falei, né? A gente sempre deixa salvo um reserva para caso a gente precise usar depois, tá bom? Então, o que eu vou pegar e fazer agora? Eu vou tirar esses bis aqui, né? Que era só para simbolizar. Vou pegar esse meu retângulo aqui, vou subir ele só um pouquinho para que eu consiga fundir, né? As formas ali certinho. E vou pegar, juntar tudo. Lembrando, tá, gente? Que aqui, ó, eu não movi o retângulo do lugar. Eu só subi ele um pouquinho para que o quê? A pontinha dele entrasse aqui para dentro do meu círculo para que eu pudesse fundir, tá? A medida aqui continua a mesma, tá? Então, fique atento a isso. Vou juntar tudo e fundiu. Aqui não fundiu a 100%, então um toquezinho para baixo, junto tudo e prontinho. Fundi tudo, tá? Agora eu vou começar a montar a minha arte aqui dentro. Se você, por exemplo, for cortar na silhuete, nessa hora você vem aqui, ó, com o botão direito e dá um deslocar. E monta a sua arte nessa partezinha de trás, assim como eu já mostrei pra vocês, ó, vou até colocar uma corzinha, ó. Vou aproximar aqui. Eu já mostrei pra vocês, ó, em vários vídeos, tá? Porque essa seria a sangria pra quem vai cortar na máquina, tá? Aqui eu não vou montar com a sangria, porque eu tô trazendo essa versão, né, também, pra quem vai cortar aí na tesoura. Então, se você for cortar na máquina, faz a sua arte com a sangria. Se você for cortar na tesoura, faz a arte do jeitinho que eu vou fazer aqui, que vai dar tudo certo, tá bom? Então, aqui eu tô com a minha imagem também, que eu vou colocar ali dentro dessa minha tagzinha, certo? Como aqui tá um formato de círculo, eu também quero colocar minha imagem dentro do círculo. E eu vou usar essa base aqui, ó, por isso que é importante deixar a base salva. Dou um Ctrl D, trago esse círculo pra cá, junto tudo isso aqui, dou um Ctrl G e deixo reservado. E vou trabalhar aqui nessa parte. Aqui na minha tagzinha, eu vou definir a cor com base na minha imagem aqui, ó. Então, eu vou pegar esse tom de verdinho, ó, e aí eu vou tirar também a linha de contorno. Certinho? Aqui, ó, eu vou tirar a cor de preenchimento, esse círculo, para que eu possa ajustar a minha imagem aqui e ver aonde que eu vou colocar ela. Então, vou reduzir, porque eu quero que ela caiba, né, aqui dentro do círculo. Vou reduzir certinho. Venho aqui, ó, centralizo, vou aproximar, para ver se ficou tudo legal. Vou até descer um pouquinho aqui, ó, para baixo, para que dê mais visibilidade também pro ovinho, né, que o coelhinho tá carregando. Vou selecionar o meu círculo, aperto o Shift no teclado, seleciono a minha imagem, objeto, modificar, recortar. E olha só, já tenho aqui a minha imagem, ó, exatamente no formato da minha tag. E agora é só trazer aqui, ó, e encaixar utilizando as minhas guias de alinhamento inteligente. Ou também posso vir aqui, ó, e centralizo na parte de cima e centralizo ao meio, tá bom? Fiz isso, agora eu vou juntar tudo aqui, dar um Ctrl G, e agora eu vou pegar e vou escrever a minha frase. A minha frase vai ser a seguinte, vou escrever aqui, ó, passando por aqui para desejar que você... E aí, né, os bis vão continuar. Tenha uma feliz Páscoa. Vou trazer aqui pra frente,
Vou colocar a mesma fonte que eu usei aqui, ó, que é a Alia. Vou usar ela. Certinho? Eu acho que aqui eu vou centralizar e vou colocar na minha fonte a cor preta. Vou tirar o contorno, que é a linha, né? A linha de contorno. E vou reduzir aqui a minha frase para caber aqui dentro. E aqui eu vou ver onde certinho eu vou colocar. Depois que eu definir mais ou menos aonde eu vou colocar, eu vou pegar, vou vir com o botão direito, vou dar um deslocar. Vou deixar esse deslocamento aqui, ó, com 0,1. Vou colocar aqui a cor branca e vou tirar as linhas. Vou dar um Ctrl G para unir, né, ali o que não tiver unido, né, durante o deslocamento. Com o Shift no teclado, seleciono a minha frase, dou um Ctrl G de novo, para ficar tudo alinhadinho. E aí eu faço mais algum ajuste, se eu achar necessário, tá? Eu acho que até vou reduzir aqui, eu quero que apareça um pouquinho mais o carrinho. Ó. Tá bom? Acho que eu vou deixar dessa forma aqui. Deixa eu ver. Quero também dar bastante visibilidade pro carro. Subir um pouquinho. E assim eu acho que tá bom. Certinho? Então, agora que eu fiz aqui a minha tagzinha, eu vou pegar, vou ajeitar tudo aqui na minha folha e vou imprimir, tá bom? Nesse caso aqui, como eu falei pra vocês, a gente vai fazer o rótulo com papel sulfite comum, simples, tá? Pra que vocês vejam aí que vocês têm essa opção também, tá? Justamente também pra baratear o custo aí pro seu cliente no final. Então, isso vai fazer muita diferença, tá bom? Então, depois que eu imprimir, a gente vai lá pra mesa pra montar juntos. Bom, pessoal, a minha impressora tá terminando ali de imprimir as tagzinhas, né? Mas enquanto isso, já vamos pegando e montando aqui os nossos bis, tá? Aqui eu imprimi no papel offset, tá? O papel sulfite, né? 75 gramas comum, tá? Vou ser bem clara, um sulfite comum. E aqui eu fiz uma impressão no papel fotográfico adesivo de 80 gramas, tá? Por quê? Porque eu quero mostrar a opção, né? Pra quem, por exemplo, vai querer passar um custo melhor pro teu cliente, né? Que dá pra usar ali o papel sulfite. Você pode, inclusive, usar também para fazer a tag o offset, tá? Também, o 180 ou 240. Mas que caso você queira, você também pode usar o papel adesivo, tá? Só vou deixar algumas dicas aqui para quem for usar o papel adesivo, tá bom? Então, eu vou pegar aqui, ó, vou refilar os meus rótulos para que a gente possa montar. E aí, ó, agora que eu já cortei os meus rótulos, tá? Eu vou pegar aqui os meus bis e vou montar as duas opções, tá? Com o papel offset, eu acho que ela é bem a mais tranquila de montar, tá? Tudo que você tem que fazer, ó, é colocar aqui no bis, ó, eu centralizo no olhômetro mesmo, mas se você quiser, você pode deixar alguma marcaçãozinha, assim, bem discreta, tá? Pra você conseguir ver, ó. Eu venho aqui na minha lateral, aí passo cola bem na pontinha, tá? Porque lembrando que a gente só deixou um espacinho aqui, então não é, né, um espaço muito grande, então você não vai sair passando cola em tudo, tá? É só na pontinha. Então, ó, eu passo aqui a cola na pontinha. É bem na pontinha mesmo, tá, gente, ó. Tá vendo, ó? Só na pontinha, tá? E aí, ó, eu puxo aqui pra cima, ó, segurando, tá? E colo. Ó, já tá prontinho, tá? E aí, com os outros, ó, depois que você pegar o jeito, você faz bem rapidinho, ó. Passa aqui a colinha. Bem na pontinha, ó, bem econômico também, né, essa forma de fazer, ó. E aí, ó, colo o meu rótulo, ó. Venho aqui com o outro, centralizo. Depois que você vai fazendo isso por um tempo, você vai ver que vai ficar tão no automático que você consegue fazer vários desses num dia. É muito rapidinho de fazer. E assim, eu acho que o custo, né, com o sulfite fica super baratinho pro cliente. Ó, já montamos aqui, ó. Vocês viram? Bem rapidinho, tá? Os nossos rótulos. Pra quem for fazer com papel adesivo, eu só vou deixar uma dica, tá? Assim, você super pode pegar, tirar aqui, né, todo o liner do seu adesivo e colar aqui sem nenhum problema.
Porém, gente, o que eu acho? Que assim, por teste mesmo, tá? Experiência, na hora que o cliente vai tirar esse rótulo, por ele ser adesivo, ele gruda aqui na embalagem e fica muito ruim, muito feio para tirar. Então, assim, não facilita na hora do cliente tirar. Então, o que eu faço se eu for trabalhar com adesivo? Eu pego aqui, ó, eu tiro um pedacinho do liner, venho aqui com o meu estilete, ó, tiro um pedaço, ó, de um lado, arrumo aqui de novo, ó, venho do outro lado, ó, puxo aqui um pedacinho do meu liner, ó, tiro um pedacinho, porque eu sei que às vezes, né, gente, o papel fotográfico é muito mais bonito que o offset, né, as cores, né, enfim. Então, aí, pra você trabalhar com ele, eu recomendo que você faça dessa forma, ó. Aí eu venho aqui, ó, centralizo, e depois que eu centralizei aqui, ó, eu pego, ó, puxo aqui a parte de trás, tá, ó, vira aqui pra mim, puxo aqui a parte de trás, colo aqui, ó, e aí depois eu venho com essa outra parte, ajeito aqui, ó, bem bonitinho, tá, gente? E colo, tá? Ó, tá bom? Vamos fazer de novo, ó. Pego o liner. Eu acho que assim, o offset, né, o sulfite mesmo, é bem mais tranquilo de trabalhar nessa partezinha aqui, né? E como custo de lembrancinha, eu acho mais tranquilo. Mas aí fica a teu critério, tá? A forma que você for querer trabalhar também, tá? Eu só tô dando uma dica aqui. Que, querendo ou não, né, a gente sabe que fotográfico, com certeza, né, as cores, enfim, chama mais atenção. Aí, ó, eu venho aqui, encaixo, ó. Puxo aqui, tá, gente? Porque às vezes o bis dá uma levantadinha, então, ó, puxa bem certinho pro adesivo colar bem. Colou lá, vem aqui, ó, e vai puxando, ó. E aí, ó, cola aqui atrás, tá? Então, se você for fazer com papel adesivo, você faz dessa forma, tá bom? E se você for fazer com o sulfite, né, igual eu falei, que é uma opção baratinha aí, principalmente se for presentear em quantidade, né, você viu que também é bem facinho de fazer, bem rapidinho, tá? Só assim você poderia colocar dentro do saquinho e já vender, colocar um lacinho, né, um fitilho, já estaria pronto para venda, tá bom? Mas como aqui o intuito, né, é ensinar vocês também a colocar a tagzinha, né, eu trouxe aqui já a minha tagzinha também, ó, já acabou de imprimir, coube 6 numa folha 4, tá? E aí agora, ó, eu vou pegar e vou recortar minha tagzinha para que a gente finaliza a lembrancinha. E aí, ó, o nosso bis, ele vai aqui, ó, tá vendo? Eu vou colocar aquele na tagzinha, ó, e vocês estão vendo? Aqui, ó, cobre, tá vendo? Não fica aparecendo, tá? E é essa a intenção que a gente deixar mais delicado. Depois que a gente colocar dentro do saquinho bonitinho, vocês vão ver como é que vai ficar, ó. Aqui, ó, eu já deixei um saquinho cortado nas medidas que eu costumo usar aqui. Porém, eu só vou ajustar a altura dele, tá? E a de largura, ele tá, esse saquinho, com 7,2 centímetros aproximadamente, tá? Mas eu compro ele nessa medida aqui, ó. Ele é bem largo, tá? Ele tem a medida aqui, ó, de 10,5 por 20 centímetros, tá? Mas eu corto no ferro de solda as medidas que eu preciso, tá? Então, por isso que ele tá nessa medida aqui menor. E aí, o que eu vou fazer aqui? Eu vou ver mais ou menos a altura da minha tag, pra que eu corte a altura dele, ó. Eu vou cortar, vou colocar aqui a minha tagzinha aqui, e eu vou cortar mais ou menos aqui, ó, no meio da minha tag, porque eu quero deixar um espacinho, né? Porque depois que eu colocar o bis, como ele tem uma alturinha, ele vai consumir um pedacinho desse plástico. Eu vou pegar, ó, vou cortar aonde mais ou menos eu vi que fica no meio. Ó. Eu venho aqui, ó, e qualquer coisa vejo de novo, tá? E aí eu vou colocar aqui, ó, a minha tagzinha dentro. Venho aqui com os meus bis, né? E vou colocar aqui na ordem, dentro do saquinho. Como eu falei, gente, só com os bis assim já dava pra você vender, tá? Já tá prontinho o rótulo, né? Pra você pegar e fazer suas vendas. Mas essa aqui é mais uma opção aí pra quem quer incrementar, né? Trazer algo diferente pro seu cliente. Então, é sempre bom a gente ter mais opções pra personalizar também, ó.
Ajeita aqui, bonitinho, ó, tá vendo? E aí, ó, depois que eu ajeitei, eu vou vir com um lacinho, tá? Eu vou usar esse lacinho aqui cinza, mas você pode também usar uma cor se você estiver próxima da arte. Acho que até um rosinha aqui ficaria bonitinho. Eu vou pegar uma fita, ó. Vem aqui, segura ali, ó, e vou fazer o meu laço. E aqui eu tenho que ajustar, tá, gente? Por isso que essa lembrancinha, ela dá um pouquinho mais de trabalho. Eu vou ajustar aqui, ó, tem que encaixar meu laço. Eu podia até colocar, tinha que ter colocado um saquinho um pouquinho maior aqui, o espacinho, sabe? Essa partezinha aqui de cima que fica sobrando, poderia ter deixado um pouquinho maior para ele ficar mais pra cima. Mas vai dar aqui também. Aí eu seguro aqui, ó, e vou fazer o laço. E aqui é ajuste, tá, gente? É ajuste, vai fazendo teu laço aí, vê a medida que fica bom pra você e também que não vai ficar feia, né, no teu material. Tudo é ajuste. Ó. Vou alinhando aqui certinho os bis dentro do saquinho. Puxo o lacinho pra ficar bem firme. E aí até posso cortar o excesso, ó. Então aqui, como tava com uns 40 centímetros mais ou menos, 35 centímetros vai ser suficiente pra você ter um espaço bom aí pra fazer o laço. E aí, ó, depois que eu fiz isso, vem aqui, sela as pontas, né? Que a fita de cetim tem que selar as pontas, gente, senão desfia, tá? Dou mais uma ajeitada aqui nos laços. Ó, essa foi a nossa aula de hoje, olha só o resultado da nossa lembrancinha, tá? E aí, gente, aqui vocês podem fazer essa tagzinha maior, se vocês quiserem, tá? Vocês podem pegar e aqui colocar mais bis, também não tem nenhum tipo de problema. Pode colocar outro tipo de laço aqui. Fica a critério de vocês, tá? Agora que vocês aprenderam como fazer as medidas, aí vocês podem brincar e usar a criatividade de vocês à vontade, tá? Outro detalhe importante é que vocês também podem pegar e fazer essa técnica dessa lembrancinha para outras datas. Então aqui, ó, eu tô fazendo para Páscoa, mas você pode fazer pro Dia das Mães, pro Dia dos Namorados, pro Dia das Crianças, pro Natal. Dá para fazer para muita época, tá só mudando aqui, ó, as frases, mudando aqui o desenho, tá? Então dá para brincar bastante, tá bom? E lembrando que assim, gente, aqui eu mostrei o jeito que eu faço, tá? Às vezes outras pessoas podem fazer de outras formas, tá? Então, assim, cada um, né, tem o seu jeitinho ali de fazer, de trabalhar. Esse é o jeito que eu faço aqui, esse é o jeito que eu mostrei pra vocês, tá bom? Se você gostou dessa dica, deixe o seu like aí, se inscreva no canal para não perder nenhum conteúdo. E lembrando que essa arte aqui, tá? Para quem é membro do canal, já está disponível lá no Drive de vocês. É só acessar, baixar e vocês já conseguem estar utilizando, tá bom? Esse foi o vídeo de hoje e eu vejo vocês no próximo vídeo.